Capítulo 8. Na estufa de propagação, Riley observava a Rosa enquanto esta preparava uma estaca de lilás da Califórnia. Tem certeza de que não se importa de ficar com Lily? Por que haveria de me importar? Mitch e eu vamos passar a noite estragando a menina com mimos enquanto você não estará por perto para interferir. Ela adora estar com você, Rosa. Estou me sentindo tão esquisita em relação a tudo isso. Não sei por que razão você está se sentindo esquisita por sair com Harper. Ele é um homem atraente e encantador. E é seu filho. Sim, Ross sorriu enquanto mergulhava outra estaca no composto de enraizamento. Não sou uma mulher de sorte e tenho mais 2 filhos atraentes e encantadores, e não me surpreenderia nada que também tivessem encontros essa noite. Mas com Harper é diferente, é o seu primeiro filho, é o seu sócio e eu trabalho para você. Já discutimos esse assunto, Riley. Eu sei, e conhecia bem aquele tom impaciente. Mas acho que não consigo encarar a situação com tanta facilidade quanto você. Talvez conseguisse se relaxasse. Vai e divirta-se. Ross ergueu os olhos antes de enfiar a estaca no encaixe. Não seria ruim se tentasse tirar um cochilo antes. Vê se consegue esconder essas olheiras. Não dormi muito bem, o que não me admira tendo em vista a situação. A música na estufa de propagação era um concerto de piano complicado, muito romântico. Riley tinha mais jeito para identificar plantas do que compositores clássicos, portanto, deixou a música deslizar à sua volta enquanto trabalhava. Tive sonhos estranhos. Pelo menos acho que tive. Não me lembro muito bem de nenhum. Ross, está com medo? Estou preocupada. Toma, você faz o próximo. Afastou-se para Riley ocupar o seu lugar. E zangada também. Ninguém bate no meu rapaz a não ser eu. E se tiver a oportunidade, faço questão de dizer isso a Amélia, em termos bem claros. Muito bem, disse com um aceno ao ver Riley trabalhar. Esse tipo de estaca de madeira dura precisa de um meio enraizamento seco, ou apodrece. Ela pode ter arranjado a foice e a corda na cocheira. Quero dizer, naquela época. Talvez tenha tentado usá-los e alguém a tenha impedido. Há muitos talvez, Riley. Uma vez que Beatrice não voltou a mencionar Amélia em nenhum dos seus diários, talvez nunca saibamos tudo o que aconteceu. E se não soubermos? Poderemos nunca conseguir livrar-nos dela. Ross, há pessoas especialistas em paranormalidade que podem ser contratadas para limpar a casa. Ergueu os olhos e franziu a testa. Não sei por que você está sorrindo. Não é uma ideia tão estranha assim. Acabo de imaginar uma série de pessoas correndo pela casa armada de baldes e vassouras. E aquelas armas de raios do Bill Murray usava em caça-fantasmas. Feixe de prótons. E não faço a mínima ideia de como sei disso. Mas sério, Ross, eu sei que é uma ciência alternativa, mas há estudos sérios e legítimos. Talvez precisemos de ajuda de alguém de fora. Se chegar a esse ponto, veremos. Andei procurando sites na internet. Riley, eu sei. Só em último caso. Ambas olharam para a porta, que se abriu. Mitch entrou, e algo na sua expressão fez com que Riley parasse de respirar. Acho que eu encontrei. Quando Quando consegue despachar essas coisas aqui e vir para casa? Em 1 hora, disse Ross. Pelo amor de Deus, Mitchell, não nos deixe assim. Quem era ela? Chamava-se Amélia Connor. Amélia Ellen Connor, nascida em Memphis no dia 12 de maio de 1868. Não existe certidão de óbito nos arquivos. Como é que... Eu explico o resto para vocês em casa, lançou-lhes um sorriso radiante. Reúna as tropas, Rosalinde. Até já. Bem, pelo amor de Deus, murmurou ela, depois de Mitch sair. Não é mesmo típico de homem? Vou encerrar as coisas aqui, Riley. Vai dizer a Stella e Harper que terminem o que estão fazendo. Deixe-me pensar, disse, levando os dedos à testa. Stella pode contar a Logan, se quiser que ele esteja presente. E tem que deixar Ruby tomando conta da loja. Pedir-lhe que feche hoje.
Parece que vamos sair algumas horas mais cedo. Amélia Ellen Connor. Riley fechou os olhos e pensou no nome quando entrou no vestíbulo da Harper House. Não aconteceu nada. Não houve nenhuma revelação ou aparição fantasmagórica, nenhuma inspiração súbita. Sentiu-se um pouco tonta porque estava convencida de que algo aconteceria se concentrasse no nome quando estivesse dentro de casa. Tentou pronunciá-lo baixinho, mas obteve o mesmo resultado. Ela queria ser encontrada, pensou Riley. Queria ser reconhecida. Muito bem. Amélia Ellen Connor, disse bem alto. Estou reconhecendo você como mãe de Reginald Edward Harper. Mas o silêncio foi a sua única resposta, além do aroma de óleo de limão de David e das rosas de verão de Ross. Decidindo manter a experiência frustrada somente para si, dirigiu-se à biblioteca. Ross e Mitch já estavam lá. Mitch digitava em seu laptop. Diz que quer registrar umas coisas enquanto ainda estão frescas na sua cabeça, explicou-lhe Ross, em um tom levemente exasperado. Stella está na cozinha com David. Os meninos ficaram com os avós. Logan virá assim que puder. Imagino que o mesmo se aplica a Harper. Ele disse que viria. Tinha apenas que acabar. Encolheu os ombros. Uma coisa qualquer. Sente-se. Rosa agitou a mão. O Dr. Carnage parece decidido a nos manter em suspense. Chá gelado e bolinhos de limão, anunciou David, que entrou empurrando um carrinho e era seguido por Stella. Já conseguiu quebrá-lo? Indicou Mitch com um aceno. Não, mas não falta muito. Mitch! 5 minutos. É um nome tão simples, não é? Riley encolheu os ombros quando Rosa olhou para ela. Desculpe, estava pensando. Amélia é um nome leve e feminino, mas o resto, Ellen, Connor, é sólido e simples. Seria de esperar que tudo mais também fosse leve ou um pouco exótico. Por outro lado, Amélia significa trabalhadora. Foi à procura do significado. Claro que sim, disse Ross, em tom carinhoso. Não corresponde ao significado que tem. Acho que Ellen deriva de Ellen, o que me faz pensar em Helena, de Troia, portanto, acaba sendo mais feminino e exótico, afinal de contas. E nada disso é importante. Mas é sempre interessante ver como sua cabeça funciona. E aqui vem o resto do nosso alegre grupinho. Encontrei Harper lá fora. Logan aproximou-se de Stella e a beijou. Desculpe, estou todo suado, vim direto do trabalho. Pegou um copo de chá gelado que David servia e o bebeu até o fim. Então, o que houve? Harper foi direto aos bolinhos, tirou 3 e deixou-os cair numa cadeira. Temos o nome dela. Grandes coisa. É impressionante que Mitch tenha conseguido descobrir o nome dela a partir do pouco que tínhamos, retorquiu Riley. Não estou dizendo o contrário, apenas perguntando o que vamos fazer com isso. Primeiro, gostaria de saber como ele encontrou Mitchell, disse Ross, cada vez mais impaciente. Não me obrigue a torturar você na frente das crianças. Muito bem. Mitch afastou-se do teclado, tirando os óculos e limpou na camisa. Reginald Harper tinha várias propriedades, incluindo casas, aqui no condado de Shelby e fora dele. Algumas estavam arrendadas, claro, propriedades de investimento, para rendimento, mas encontrei algumas, através dos velhos registros, listadas como ocupada por certos períodos, mas que não geravam qualquer rendimento. Livros falsificados? Sugeriu Harper. Possivelmente. Ou essas residências podiam ser onde ele instalava suas amantes. No plural, Logan pegou outro copo de chá. Era um rapaz muito ocupado. O diário de Beatriz fala de mulheres, não de uma mulher. Portanto, faz sentido. Faz também sentido, uma vez que ele era um homem astuto, com o objetivo de ter um filho homem, custasse o que custasse, que mantivesse mais do que uma candidata até conseguir o que queria. Mas os diários também indicam que Amélia era da região, portanto, eu me concentrei nas propriedades locais. Duvido que ele registrasse uma amante como inquilina, observou Ross. Você tem razão, mas andei estudando as listas dos censos, muitos nomes e muitos anos para cobrir. Depois tive uma ideia e consegui filtrar a busca para os anos em que Reginald teve essas propriedades locais, antes de 1892.
Ainda era muito para procurar, mas tive sorte no censo de 1890. Seu olhar esquadrinhou a sala e parou no carrinho. São bolinhos? Pelo amor de Deus, David, dê um bolinho ao homem antes que eu tenha que matá-lo. O que você conseguiu encontrar em 1890? Amélia Ellen Connor, residente numa das casas de Reginald em Memphis, uma casa que não produziu qualquer dinheiro desde a segunda metade desse ano, até março de 1893. Na verdade, uma casa que ele registrou como desocupada durante esse período. É quase certo que é ela, disse Stella. Seria muita coincidência se não fosse. E ela não acredita em coincidências, comentou Logan. Se não for a nossa Amélia, é sem dúvida um raio de uma coincidência, concordou Mitch, atirando os óculos para cima da mesa. O contador de Reginald, que era muito meticuloso, anotou nos livros de Reginald uma série de despesas que ele incorreu no período em que a propriedade estava supostamente vazia, embora o censo registrasse a sua ocupante como sendo Amélia Connor. Em fevereiro de 1893, foram registradas várias despesas consideráveis relacionadas com a remodelação da casa antes da entrada de novos inquilinos. Estes pagantes. A casa foi vendida, se estiverem interessados, em 1899. Então sabemos que ela vivia em Memphis, começou Riley. Pelo menos até poucos meses depois do bebê nascer. Mais do que isso, Amélia Ellen Connor voltou a pôr os óculos e leu seus apontamentos. Nasceu em 1868, filha de Thomas Edward Connor e Mary Kathleen Connor, em Bingham, e era solteira. Embora Amélia diga no censo que ambos os pais estavam mortos, isso só era verdade em relação ao pai, que morreu em 1886. A mãe estava viva e possivelmente gozava de boa saúde, e só morreu em 1897. Trabalhava para a família Lucenerd como criada, numa casa junto ao rio chamada Os Salgueiros, terminou Ross. Conheço essa casa. É mais antiga que essa. Hoje é uma pousada muito bonita. Foi comprada e restaurada há pelo menos 20 anos. Mary Connor trabalhava lá, continuou Mitch, e embora não tenha indicado qualquer filho no censo, os registros demográficos mostram que ela tinha uma filha, Amélia Ellen. Viviam afastadas, suponho, disse Stella. O bastante para a filha dar à mãe como morta e a mãe não reconhecê-la. Há outras coisas interessantes. Não existe qualquer registro de Amélia ter um filho, assim como não há registros de sua morte. O dinheiro pode ludibriar as engrenagens ou emperrá-las, interveio Riley. E agora? Perguntou Logan. Vou estudar os jornais antigos mais uma vez, mas agora em busca de qualquer menção à morte dela. Mulher não identificada, esse tipo de coisa. E vamos continuar tentando encontrar informações por meio dos descendentes dos criados. Vou ver se os antigos proprietários da dos Salgueiros me deixam dar uma olhada em qualquer papéis ou documentos que possam ter esse tempo. Eu abro o caminho para você, ofereceu-se Ross. Os velhos nomes da família podem lubrificar as engrenagens. Saía com um homem pela primeira vez na verdade, era triste pensar em quanto tempo, e estava muito bonita, modéstia à parte. O pequeno top vermelho deixava os ombros e os braços à mostra, que estavam bem tonificados devido ao esforço de carregar Lily, a prática de yoga e ao trabalho na terra. E tinha um cara lindo sentado na frente dela num restaurante barulhento e animado da Billow Street. E ela não conseguia manter a concentração. Vamos falar no assunto, disse Harper, pegando o copo de vinho que ela ignorara e entregando-lhe. Você vai se sentir melhor se puser tudo para fora, em vez de se esforçar tanto para não dizer nada. Não consigo deixar de pensar nisso. Nela. Ela tinha um bebê, Harper, e ele simplesmente o tirou dela. Não é difícil perceber porque ela é tão rancorosa em relação aos homens. Você está se passando por advogada do diabo? Ela se vendeu, Mans Harper. Espere aí. Ela vinha de uma família de classe operária. Em vez de escolher trabalhar, escolheu ser uma mulher sustentada. Foi a escolha dela. E não tenho nenhum problema em relação a isso.
mas ela trocou o sexo por uma casa com criados. E isso dava o direito a Reginalde de lhe tirar o bebê? Não estou dizendo isso, nem de longe. Estou dizendo que é pouco provável que ela fosse uma inocente de faces rosadas. Ela viveu naquela casa como amante dele durante mais de um ano antes de engravidar. Riley não estava disposta a deixar que ele deduzisse tudo ao nível mais baixo. Talvez ela o amasse. Talvez amasse a vida que levava, ele encolheu os ombros. Não sabia que você era tão cínico. Ele se limitou a sorrir. E eu não sabia que você era tão romântica. Muito provavelmente a verdade está em um lugar entre o cinismo e o romance. Portanto, vamos dividir a razão. Parece justo, mas eu nem sempre gosto de ser justa. Seja como for, sabemos que ela era uma pessoa doente, Riley. É muito provável que já fosse antes de tudo isso acontecer. Isso não quer dizer que ela o merecesse, mas aposto que tinha um lado muito frio. É preciso ter para registrar a mãe como morta no censo quando ela vivia a poucos quilômetros. Sim, é verdade que o retrato não é bonito. Suponho que parte de mim quer vê-la como vítima, como a heroína, quando as coisas não são tão simples. Bebeu um gole de vinho. Muito bem, já chega. É tudo que ela tem direito por uma noite. Ótimo. Só tenho que fazer uma coisa. Harper enfiou a mão no bolso. Tome, use meu celular. Com uma gargalhada, ela o aceitou. Eu sei que ela está bem com Rose e Mitch, só quero verificar. Ela comeu peixe e bolinhos de milho e bebeu 2 copos de vinho. Era espantosa a sensação de liberdade por estar sentada ali, o tempo que quisesse, falando do que lhe viesse à cabeça. Já tinha me esquecido de como era. Podia dar-se ao luxo de se recostar na cadeira, e assim o fez. Uma refeição inteira sem interrupções. Ainda bem que finalmente você me convidou para sair. Finalmente? Você teve muito tempo, observou ela. Se tivesse feito isso, eu não teria sido obrigada a dar o primeiro passo. Eu gostei do seu primeiro passo. Estendeu o braço e pegou a sua mão. Foi um dos melhores, Harper. Relaxada, inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dele. É mesmo verdade que você sempre pensou em mim dessa maneira? Fiz um grande esforço para não pensar em você dessa maneira. E consegui por algum tempo. Por quê? Por que você se esforçou tanto? Parecia-me rude. Era a melhor palavra que lhe ocorria. Imaginar-me seduzindo uma hóspede, ainda por cima grávida. Uma vez ajudei você a sair do carro, no dia da festa para o bebê. Oh, meu Deus, eu me lembro. Riu, escondendo o rosto com a mão livre. Fui horrível com você. Estava com tanto calor e me sentia gorda e infeliz. Você estava fantástica, cheia de vida. Esta foi a primeira impressão que tive de você. Luz e energia. E bom, sexo. Mas tentei não pensar muito a respeito. Mas nesse dia, quando ajudei você a sair do carro, o bebê se mexeu. Senti ele se mexendo. Foi assustador? Marcante. E sim, um pouco assustador. E vi você dar à luz. Ela ficou calada e corou até as orelhas. Oh céus, já tinha até me esquecido disso. Fechou os olhos com força. Oh não. Ele pegou suas mãos, as puxou-as para beijá-las. É impossível descrever. Depois de passar a fase do tire-me daqui, foi simplesmente avassalador. Eu a vi nascer. Sou apaixonada por ela desde então. Eu sei. O embaraço se desvaneceu e ela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu sei. Você nunca fez perguntas sobre o pai dela. Não é da minha conta. Se vamos levar isso adiante, deveria ser. Pelo menos você deveria saber. Podemos dar um passeio? Claro. Afastaram-se das luzes do movimento da Billow Street e caminharam na direção do rio. Também havia turistas passeando pelo parque ou parados olhando para a água, mas no sossego relativo era mais fácil para Riley trazer as lembranças à tona e levar Harper junto. Eu não o amava. Quero dizer isso logo, porque algumas pessoas ainda gostam de pensar. Pobrezinha, um cara qualquer a engravidou e depois a deixou. E pensam que um idiota qualquer me partiu o coração, mas não foi assim. Ainda bem, seria uma pena se o pai de Lily fosse um idiota. Ela riu e balançou a cabeça. Será fácil contar a você.
Tem jeito para facilitar as coisas. Ele era um bom rapaz, um estudante universitário que conheci quando trabalhava na livraria. Flertamos um com o outro, nos entendemos. Saímos algumas vezes. Depois, o meu pai morreu. Atravessaram uma pequena ponte sobre o rio, passando entre os casais sentados em bancos de pedra. Eu fiquei muito triste, muito perdida. Ele passou o braço sobre os ombros dela. Acho que se acontecesse alguma coisa com a minha mãe, seria como ficar cego. Tenho meus irmãos em quem buscar apoio, mas não consigo imaginar o mundo sem ela. É assim mesmo, como se você não conseguisse ver. Não sabe o que fazer em seguida, o que dizer. Por mais simpáticas que as pessoas sejam, e houve muitas pessoas simpáticas, Harper, você se sente perdido. As pessoas gostavam do meu pai, era impossível não gostar dele. Portanto, havia vizinhos, e família, e amigos, as pessoas com quem eu trabalhava, com quem ele trabalhava. Mas apesar disso, ele era o centro da minha vida, de tal forma que eu me senti sozinha, isolada num vazio de sofrimento. Eu era muito mais novo quando meu pai morreu, e suponho que, de certa forma, isso tornou tudo mais fácil. Mas sei que temos que passar por uma fase em que achamos que nada vai voltar a estar bem, ou a ser sólido. Sim, exatamente. E quando superamos essa fase e recomeçamos a sentir, dói. Esse rapaz estava ao meu lado, foi muito querido, muito reconfortante, e assim uma coisa levou a outra. Inclinou a cabeça e fitou-o nos olhos. Apesar disso, nunca fomos mais do que amigos. Mas não foi uma aventura, foi uma cura. Ela sentiu um calor espalhar-se pelo seu coração. Sim, ele voltou para a universidade e eu segui com a minha vida. No início não percebi que estava grávida, os sinais não eram claros para mim. E quando percebi, ficou com medo. Ela balançou a cabeça. Fiquei chateada, fiquei zangada mesmo. Por que isso havia de acontecer comigo? Já não tinha bastante com que me preocupar? Eu não tinha o hábito de dormir com qualquer um. Não era irresponsável. Que diabo vinha a ser aquilo? Uma piada? Meu Deus, Harper. Não foi tudo suspiros e tremores. Fiquei furiosa. Cheguei a entrar em pânico por pouco tempo, mas logo ultrapassei o desespero para voltar a ficar furiosa. Era uma situação complicada, Riley. Você estava sozinha. Não tente amenizar, eu não queria estar grávida. Não queria um bebê. Tinha que trabalhar, tinha que lamentar a morte do meu pai, e já estava mais do que na hora de alguém lá em cima me deixar em paz. Dirigiram-se ao rio, e ela continuou a falar em voz baixa enquanto olhava para a água. Agora ia ter que fazer um aborto, e isso significava que tinha que tirar alguns dias de folga do trabalho e conseguir dinheiro para isso. Mas você não o fez. Arranjei uns folhetos. Encontrei uma clínica, mas depois comecei a pensar que talvez fosse melhor dar o bebê para adoção. Então me inscrevi em uma dessas agências. Lemos tanta coisa sobre casais inférteis desesperados por um bebê. Pensei que talvez fosse uma coisa positiva que eu pudesse fazer. Ele acariciou os cabelos dela baixinho e disse: Mas também não fez isso. Arranjei folhetos sobre isso também. Comecei a pesquisar, e quando andava de um lado para o outro, amaldiçoando Deus e o diabo, pensava que o tal rapaz nunca mais aparecera na loja, nem me telefonara. Parte do que eu pensava, enquanto me acalmava um pouco, era que tinha que lhe contar, ele tinha que saber. Eu não engravidara sozinho, e ele bem que podia assumir parte da responsabilidade. E no meio de tudo isso, a certa altura, tornou-se real. Eu teria um bebê. Se tivesse um bebê, já não estaria sozinha. Era um raciocínio egoísta. E foi a primeira vez que me dei conta de que estava pensando em ficar com ele para mim. Respirou fundo e virou-se para ele. Decidi ficar com o bebê porque me sentia sozinha. A essa altura, e isso foi o que mais pesou. Ele não disse nada por algum tempo. E o estudante? Fui procurá-lo para lhe contar. Fui à universidade pronta para lhe dizer: Ops, olha o que aconteceu. E isso é o que decidi fazer. Portanto, pode assumir. Uma brisa agitou seus cabelos e ela deixou-os voar. Sentiu o ar úmido e quente a deslizar sobre seu rosto. Ele ficou contente por me ver, um pouco embaraçado, eu acho, por não ter mantido contato. A questão era que ele se apaixonara por outra pessoa. Uma grande explosão de amor, disse ela, abrindo os braços para ilustrar. Estava tão feliz e excitado que, quando falava dela, emanava ondas de amor. Então você não contou a ele.
Não contei. O que poderia fazer? Dizer: que bom, ainda bem que você encontrou alguém que completa o seu mundo. O que acha que ela vai pensar do fato de você ter me engravidado? É uma pena você ter arruinado o resto de sua vida por ter sido um amigo para mim quando eu precisei. Ainda por cima, eu não queria casar com ele nem nada. Que sentido faria? Ele não sabe de Lily? Mais uma decisão egoísta. Talvez um pouco menos egoísta, porque era o melhor para ele. Mais tarde tive dúvidas quando a gravidez se tornou mais real, quando a barriga começou a aparecer e o bebê a dar pontapés dentro de mim. Mas mantive a minha decisão. Fez uma pausa curta. Era mais difícil do que ela pensava continuar a falar quando ele estava tão calado, quando a escutava com tanta intensidade. Eu sei que ele tem o direito de saber, mas fiz e tornaria a fazer o mesmo. Ouvi dizer que ele casou com a tal garota em abril e que se mudaram para a Virgínia, de onde é a família dele. Penso que fiz o que era certo para todos nós, independentemente das minhas razões. Talvez ele pudesse amar Lily, ou talvez ela fosse apenas um erro para ele. Não quero saber, porque ela foi um erro para mim durante aqueles primeiros meses e odeio me lembrar disso. Só comecei a amá-la verdadeiramente, quando estava grávida de quase 5 meses. E a esta altura foi como se tudo dentro de mim se abrisse e ela se tornasse plena. Foi nesse momento que eu soube que tinha que sair de casa. Nós duas precisamos começar de novo, como uma página em branco. Você foi corajosa e fez a coisa certa. Era tão simples a resposta dele, nada como aquilo que ela estava preparada para ouvir. Foi uma loucura. Foi corajoso, repetiu ele. Parou deliberadamente ao lado de um canteiro de lírios amarelos. E certo, acabou acabou que tudo correu bem. Eu ia dar a ela o nome de Elisa. Era o nome que eu havia escolhido se fosse uma menina. Depois você me trouxe aqueles lírios vermelhos no hospital e eram tão lindos, tão brilhantes. Quando ela nasceu, pensei: ela é tão linda e tão radiante. Vai se chamar Lily. E pronto, respirou fundo. É este o grande círculo. E é este o grande círculo, do princípio ao fim. Ele se inclinou e beijou-a suavemente. Sabe de uma coisa engraçada sobre os círculos? Você pode continuar a alargá-los. Isso é uma forma de dizer que você não ficou aborrecido com a minha novela pessoal e que gostaria de fazer isto outra vez? Uma coisa que você nunca fez foi me aborrecer. Deu-lhe a mão e continuaram a andar. E sim, gostaria de fazer isso outra vez. Longe de casa, longe dela. Poderemos fazer isso, mas vivemos lá, Riley, trabalhamos lá. Não podemos evitar. Era bem verdade, pensou Riley ao entrar no seu quarto. Todas as gavetas da cômoda estavam abertas, as roupas, tanto da cômoda como do guarda-roupa, estavam empilhadas em cima da cama. Aproximou-se e pegou uma camiseta, depois um par de calças. Não havia estragos, pelo menos. Nada fora do lugar no quarto de Lily quando for espreitá-la. E isso era o mais importante. Curiosa, entrou no banheiro. Todos os seus artigos de toilette estavam em cima da bancada. É a sua forma de me lembrar que este não é o meu lugar? Perguntou em voz alta. Que podem me mandar fazer as malas a qualquer momento? Talvez você tenha razão. Se isso acontecer, lidarei com o assunto no momento certo. Portanto, tudo que você conseguiu foi me dar uma hora de trabalho antes de ir para a cama. Começou a arrumar os cremes e perfumes, os batons e o rímel, marcas populares na sua maioria, com uma das extravagâncias entre elas. E talvez fosse verdade que gostaria de poder comprar coisas melhores. O mesmo se aplicava às roupas, admitiu, enquanto entrava no quarto para arrumá-las. Que mal tinha desejar poder comprar tecidos bons ou marcas conhecidas. Não estava propriamente obcecada por isso. Mas não seria maravilhoso pendurar vestidos fabulosos em vez de imitações compradas em liquidações? Sedas e caxemiras. Seria tão bom senti-los sobre a pele. Ross tinha roupas incríveis, mas andava com camisas velhas durante metade do tempo. Mais do que a metade de que adiantava ter tanto e depois não aproveitar.
Deixar as coisas penduradas quando outra pessoa podia usá-las, e usá-las melhor. Uma pessoa mais jovem que soubesse viver, que o merecesse, que o tivesse conquistado em vez de simplesmente lhe terem dado tudo de mão beijada. E todas aquelas joias se desperdiçando guardadas num cofre, que ficariam tão bonitas no seu pescoço cintilando. Devia simplesmente pegá-las, uma ou outra peça de vez em quando. Quem daria pela falta? Tudo que ela queria estava ali à sua mão, então por que não? Largou a camiseta que estava segurando. Deu-se conta, na frente do corpo, como uma mulher segurando um belo vestido, admirando-o na frente do espelho e pensando em roubar. Não era eu. Trêmula, olhou para o reflexo. Não era eu, disse em voz alta. Eu não preciso do que você precisa, não quero o que você quer. Talvez você possa entrar em mim, mas não pode me obrigar a fazer coisas como essas. Não pode. Depositou o restante da roupa numa cadeira e deitou-se sobre a cama completamente vestida e dormiu de luz acesa. Capítulo 9. Sentia-se contente por estar trabalhando no balcão, grata pelo fluxo constante de clientes que a mantinham ocupada. Amélia não poderia estar interessada nela quando estava trabalhando, pelo menos até agora. Fizera uma lista, documentando todos os incidentes dos quais se recordava claramente, para os arquivos de Mitch. Anotar os locais, o lago, o quarto dela, o quarto do bebê. Não tinha certeza absoluta, mas achava que podia ter havido outro momento em que seus pensamentos não eram realmente seus, no jardim da Harper House, quando sonhava acordado enquanto trabalhava. Depois de estar tudo escrito, concluiu que não parecia assim tão grave, pelo menos não à luz do dia, com pessoas à sua volta. Ergueu os olhos quando entrou uma nova cliente. Jovem, bons sapatos, belo corte de cabelo, um bom salário, deduziu Riley, na esperança de ajudá-la a deixar algum dinheiro na loja. Bom dia, posso ajudá-la a encontrar alguma coisa? Bom, Desculpe, acho que me esqueci do seu nome. Riley. Concentrou-se melhor, tentando ao mesmo tempo manter uma expressão simpática. Cabelos louros soltos, rosto fino, olhos bonitos, um pouco tímida. Depois arregalou os olhos. Jane? Jane? A prima da Ross? Meu Deus, olhe só para você! A mulher corou. Eu cortei os cabelos, disse passando a mão pelo bonito corte. E está fantástica, absolutamente fantástica. Riley vira Jane apenas uma vez, quando ajudara Rosa e Stella a tirar as poucas coisas dela do apartamento quente e apinhado na cidade ocupado por Clarissa Harper, a mulher que tinha tirado de lá às escondidas, juntamente com os diários que Clarissa roubara da Harper House. Era deselegante e desinteressante, como um esboço a lápis que mal se via no papel. Agora os cabelos louros sem graça tinham madeixas, estavam mais claros e curtos, num penteado moderno que não afinava o rosto comprido e magro. Suas roupas eram simples, mas a blusa de algodão e a calça curta e leve estavam muito distantes da saia comprida que vestia quando a ajudavam a fugir. Tenho que dizer, uau! Parece que acabou de sair de um daqueles programas de transformação. Oh, o que acabei de dizer foi terrivelmente rude. Não, não faz mal. O sorriso se alargou e ela ficou ainda mais corada. Acho que me sinto transformada. Jolene, conhece Jolene, a madrasta de Stella? Sim, é fantástica. Ela me ajudou a arranjar um emprego na galeria e no dia antes de começar apareceu de novo no meu apartamento e simplesmente raptou-me. Disse que seria minha fada madrinha por aquele dia. Quando me dei conta, estava cortando meus cabelos e pondo folhas de alumínio no que sobrara. Estava muito aterrorizada para dizer alguma coisa. Aposto que está contente por não ter dito nada. Estava aturdida. Ela me arrastou para o shopping e disse que iríamos começar por 3 mudas completas, da cabeça aos pés. Depois disso, esperava que eu enchesse o restante do guarda-roupa no mesmo estilo. Sorriu de orelha a orelha, com os olhos úmidos. Foi o dia mais maravilhoso da minha vida. É uma história enternecedora. Riley também sentiu as lágrimas nos olhos.
Você merecia mesmo uma fada madrinha, depois da forma como aquela bruxa malvada a tratou. Sabe, historicamente, os contos de fada eram histórias de mulheres, passadas de boca em boca, no momento em que as mulheres não tinham muitos direitos. Sim. Desculpe, tenho a cabeça cheia dessas informações inúteis. Acho que me lembrei disso por estarmos falando de coisas tão femininas. Tenho que chamar Estela. Não queria interromper nada, mas tinha esperança de ver a prima Rosalinde para lhe agradecer. Vamos chamá-la também. Riley correu para o escritório de Estela, mas Estela vai querer ver isso. Enfiou a cabeça no escritório sem bater. Você tem que vir aqui fora um instante. Algum problema? Não, mas acredite em mim e vem aqui. Riley, ainda tenho meia dúzia de telefonemas para dar antes de... Calou-se e colocou automaticamente a cara de atender o público quando viu Jane. Desculpe, posso fazer alguma coisa? Oh, meu Deus! É a Jane! Nova e muito melhor, disse Riley. Depois se encolheu e fez uma careta. Desculpe. Não faz mal, é exatamente assim que me sinto. Jolene me disse que ia lhe dar um trato especial. Encantada, Stella andou à volta de Jane e não há dúvida de que o que fez. Adorei seus cabelos. Eu também. Sua madrasta tem sido tão boa para mim. E tenho adorado todos os minutos. Tenho recebido os relatórios, mas devo dizer que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Espero que esteja tão bem quanto parece. Adoro meu emprego, adoro meu apartamento, adoro mesmo me sentir bonita. Oh, os olhos de Stella se encheram de lágrimas. Aconteceu a mesma coisa comigo, disse Riley, tirando um walkie-talkie de trás do balcão. Ross, chamou pelo aparelho, precisamos de você no caixa. Desligou o walkie-talkie, interrompendo as queixas de Ross sobre estar muito ocupada. Não quero afastá-la do trabalho. Ela vai querer vê-la, e eu quero que ela veja. Meu Deus, isso é tão divertido. Conte-nos o que mais tem feito, pediu Stella. O trabalho é a coisa principal. Gosto mesmo dele e estou aprendendo muito. Já fiz alguns amigos. Homens? Inquiriu Riley. Ainda não estou pronto para isso, mas há um homem no meu prédio que é muito simpático. É atraente? Droga, um cliente, resmungou Riley, quando um cliente apareceu ao fundo com um carrinho cheio. Não falem nada sexy enquanto eu estiver ocupada. Pensei que ficaria desconcertada quando voltasse a ver vocês. Jane voltou-se para Stella enquanto Riley atendia o cliente. Por quê? Daquela vez, quando conheci vocês, eu era tão lamurienta e horrível. Não era nada, estava apenas assustada e perturbada, e com boas razões. Estava dando um grande passo ao nos deixar entrar e para Ross pegar os diários. Pertenciam a ela. Clarissa não tinha o direito de tirá-los da Harper House. Não mesmo. Mas não deixou de ser um grande passo para você permitir Ross recuperá-los, sair de casa, começar um novo emprego, uma nova vida. Eu sei como é assustador e Riley também sabe. Jane olhou por cima do ombro para Riley, que estava registrando as compras e conversando com o cliente. Ela não parece ter medo de nada. Foi o que pensei quando a conheci. Tanto ela quanto você. Vocês duas nunca teriam medo de se defender. Nunca se deixariam pisar como eu deixei. Todos nós temos medo de vez em quando e nem sempre fazemos algo radical e positivo em relação a isso. Rosa entrou, batendo as luvas na coxa em sinal de irritação. Algum problema? De maneira alguma, Stella apontou para Jane. Jane queria ver você. Rosa ergueu as sobrancelhas e abriu lentamente um grande sorriso. Ora, vejam só, Jolene é uma mulher de palavra. Você está resplandecente. Enfiou as luvas nos bolsos de trás e ficou sem fôlego quando Jane abraçou. Também estou contente por ver você. Obrigada, muito obrigada, não tenho palavras. Você não tem que agradecer. Estou tão feliz. Estou vendo que sim e sentindo. Desculpe, fungando, Jane a soltou. Não pretendia fazer isso. Queria vir lhe agradecer e dizer que estou realizando um bom trabalho no emprego novo. Já tive um aumento e estou fazendo algumas coisas por conta própria. Também estou vendo que sim. Nem preciso perguntar se você está bem. Fico muito feliz por você. E mesmo que isso não abone muito em meu favor, estou absolutamente encantada.
por você, por ver você tão bonita e excitada com sua vida, porque isso deve estar acabando com a saúde da nossa prima Clarissa. Jane deu uma gargalhada trêmula. É verdade, está mesmo, ela veio me ver. O que perdi? O que perdi? Inquiriu Riley, regressando. Rebobinem e repitam as partes interessantes. Acho que estávamos chegando lá agora. Rosa inclinou a cabeça. Então a Rissa tirou a vassoura da despensa e foi visitar você? No meu apartamento. Suponho que a minha mãe lhe deve ter lhe dado o endereço, apesar de eu ter pedido que não o fizesse. Foi há cerca de um mês. Espreitei pelo olho mágico e lá estava ela. Tive vontade de não abrir. E quem pode censurá-la? Riley deu uma palmadinha de solidariedade nas costas de Jane. Mas depois pensei, não posso continuar escondida como um rato no meu próprio apartamento. Por isso abri a porta, e ela entrou sem cerimônias, farejando o ar. Ordenou-me que lhe arranjasse um chá, e sentou-se. Deus a abençoe, disse Ross com ironia. Aquele ego nunca diminuiu. Em que andar é o apartamento? Riley se me cerrou os olhos, tentando recordar-se. Terceiro ou quarto, se bem me lembro. Ela teria feito um belo estrago na calçada se você a tivesse empurrado pela janela. Gostaria de dizer que o fiz, mas em vez disso preparei-lhe um chá. Estava tremendo. Quando voltei, ela me disse que eu era uma garota ingrata e malvada e que podia cortar os cabelos, arranjar um buraco qualquer, convencer algum idiota sem cérebro a me dar um emprego para o qual eu certamente não era qualificada, mas isso não mudava aquilo que eu era. Também disse uma série de coisas pouco simpáticas sobre você, Ross. Oh, conte-me tudo. Bom, a meretriz encrenqueira foi uma delas. Sempre quis ser chamada de meretriz. Aí está uma palavra que não usamos tanto quanto deveríamos hoje em dia. Foi isso que começou a me irritar. Pensei que talvez ela tivesse o direito de me chamar de ingrata, porque eu fui. Fechou as mãos e aprumou-se. O meu apartamento não é um buraco qualquer, é encantador. Mas, com o gosto dela, é possível que lhe pareça um buraco. E ela não conhece Carrie, a minha patroa. Portanto, podia muito bem achar que ela fora idiota em me dar uma oportunidade. Mas xingar você? Quando foi ela que lhe roubou, coisas eram demais. Jane endireitou os ombros e acenou com uma expressão decidida. E foi o que eu lhe disse. Na cara, com uma gargalhada, Ross segurou o rosto de Jane com as mãos. Não podia estar mais orgulhosa de você. Os olhos quase lhe saltaram do rosto. Não sei de onde me saíram as palavras. Não sou temperamental sério, mas eu estava tão furiosa, caí em cima dela e disse-lhe todas as coisas que quase nem me atrevera a pensar enquanto vivia com ela, quando não era mais do que uma criada. Disse-lhe que era má e rancarosa e que ninguém gostava dela, que era mentirosa e ladra e que tinha sorte por você não ter chamado a polícia. Agora entendo, Riley deu uma cotovelada. Isso foi melhor do que atirá-la pela janela. Não fiquei só nisso. Continue, pediu Riley. Disse-lhe que preferia mendigar na rua a voltar a ser escrava dela. Depois mandei-a sair do meu apartamento. Jane levantou o braço e apontou. Apontei para a porta sim. Talvez tenha sido demais, mas estava fora de mim. Ela disse que eu me arrependeria. Acho que disse que haveria de lamentar aquele dia, mas eu estava tão irritada que nem prestei atenção. E depois saiu. Soltou a respiração e abanou-se com a mão. Droga! Meu Deus, Jane, você é valente. Ross pegou-lhe a mão e apertou-a. Quem diria? Não acabou aí. Ela tentou fazer com que me demitissem. A vadia. Uma sombra passou pelo rosto de Riley. O que ela fez? Foi ver Carrie e disse-lhe que eu era uma mulher de moral duvidosa, que tivera um caso com um homem casado e e que a roubara, depois que ela generosamente ter me recebido em sua casa. Disse-lhe que achava ser seu dever de cristã avisá-la a meu respeito. Sempre achei que devia haver assentos especiais na primeira fila do inferno para cristãos como Clarissa, comentou Ross. Quando Carrie me chamou ao seu escritório, disse-me que ela havia estado lá e me contou o que ela dissera. Eu tive a certeza de que seria demitida. Em vez disso, ela me perguntou como eu tinha aguentado viver com aquela velha horrível.
E o fato de eu ter aguentado só mostrava que eu tinha muita paciência e força de espírito, características que ela considerava boas qualidades no empregado. E uma vez que assim era, e que eu estava disposta a trabalhar arduamente e aprendia depressa, deu-me um aumento. Eu gosto de Carrie, decidiu Riley. Gostaria de lhe pagar uma bebida. Não há nada melhor do que um final feliz, a não ser, refletiu Riley, estar sentada à sombra, no balanço, com uma bebida fresca enquanto Lily brincava na grama, e com Harper sentado ao seu lado. É sempre um final feliz quando a prima Clarice ouve o que merece. Eu morria de medo dela quando era pequeno, sempre que ela vinha aqui em casa, antes de a mamãe colocá-la para correr. Sabe do que a Jane disse que ela chamou a sua mãe? Não. A expressão relaxada ficou dura e fria como pedra. De quê? Meretriz. Me. A expressão de pedra quebrou-se numa gargalhada que fez Lily bater palmas. Meretriz? Meu Deus, minha mãe deve ter adorado. E adorou. Você a conhece bem mesmo, não é? Foi uma manhã boa, tão boa, fez-me esquecer todas as coisas ruins por algum tempo. Ver alguém que se descobriu como Jane e que ainda está se descobrindo. Quando a conheci, ela era praticamente invisível. Agora está bom. Está um espetáculo. Sim, muito. Ela riu e deu-lhe uma cotovelada. Esquece, uma prima de cada vez. Afinal, como é que nós somos primos? Nunca consegui entender. Acho que o seu pai e o meu pai eram primos de terceiro grau, o que faz de nós primos em quinto grau, acho eu. Talvez em quarto grau. Nunca consegui compreender bem como isso funciona, mas também somos meio primos, pelo segundo casamento de minha bisavó. Provavelmente foi melhor que ele a calasse com um beijo. Somos primos que se beijam, disse ele. Para mim serve. Ela se inclinou para beijá-lo de novo. Lily os interrompeu com algumas palavras ininteligíveis e puxou a calça de Harper até ele pegá-la no colo. A bebê passou o braço pelo pescoço dele e empurrou Riley. Bem, acho que isso me pôs no meu lugar. Divertida, Riley inclinou-se outra vez para Harper e Lily voltou a empurrá-la e a apertou com mais força. As garotas estão sempre lutando por minha causa, disse ele. É uma maldição. Imagino aquela com quem você estava o ano passado, na noite do ano novo. Parecia capaz de arranhar e morder. Ele sorriu para Lily. Não sei do que ela está falando. Oh, sabe muito bem. A loura, com 1 metro de cabelo e seios perfeitos, como uma modelo de lingerie. É verdade. Estou me lembrando dos seios. Que coisa horrível de se dizer. Foi você que começou, Amber, disse com uma gargalhada, levantando a bebê no ar para fazê-la rir. Claro, tinha cara de Amber. É advogada. Não é nada, juro por Deus. Ergueu a mão como se estivesse no tribunal. Bonita não implica necessariamente burra. E você é a prova disso. Bem disfarçado. Era uma relação séria? Esquece que eu perguntei. Detesto quando os homens, ou as mulheres neste caso, metem o nariz na relação do passado. Você me falou sobre a sua. Não era nada sério. Ela não queria uma coisa séria e eu também não. Neste momento está concentrada na carreira. Alguma vez você teve alguma relação séria? Já estive perto disso algumas vezes, mas nunca cruzei a fronteira. Sentou Lily entre ambos, de forma a fazer a bebê balançar-se também. É melhor deixar as coisas por aí, pensou Riley. Deixar as coisas num plano confortável. Os três se embalando, com as abelhas zumbindo à sua volta no calor e as flores explodindo com suas cores vivas de verão. Esta é a melhor parte do verão, disse ela. O final da tarde. Parece que eu seria capaz de ficar aqui sentada durante horas, sem nada importante para fazer. Não quer dar uma volta? Hoje não. Não posso deixar Lily 2 noites seguidas. Estava pensando que podíamos levá-la para tomar um sorvete depois do jantar. Surpresa, Riley olhou para ele. Depois perguntou a si própria por que ficara surpresa com a sugestão. Eu iria adorar. E ela também. Então está combinado. Na verdade, por que não vamos já? Comemos um hambúrguer e deixamos o sorvete para a sobremesa. Melhor ainda.
O julho tórrido transformou num agosto abrasador, com dias de céu límpidos e noites sem brisa. Parecia quase normal, quase pacífico, que o dia se fundia com a noite. Começo a acreditar que teria sido suficiente termos descoberto o nome dela, disse Riley, enquanto colocava pentas cor-de-rosa e amarelas nos vasos. Talvez o fato de nós termos esforçado para descobrir e de sabermos que ela era bisavó de Rosa a tenha acalmado, deixado satisfeita. Acha que ela desapareceu? Perguntou-lhe Stella. Ainda a ouço cantando no quarto de Lily quase todas as noites, mas nunca mais fez nada de mal. De vez em quando, sinto ou pressinto alguma coisa, mas desaparece rapidamente. Não tenho feito nada esquisito ultimamente, não é? No outro dia, estava ouvindo Pink e falando em fazer uma tatuagem. Isso não é esquisito. Acho que nós duas deveríamos fazer tatuagens. Um tema floral. Eu poderia fazer um lírio vermelho e você uma dália azul. Aposto que Logan iria achar tremendamente sexy. Nesse caso, ele que faça a tatuagem. Só uma pequenininha, feminina. Acho que uma tatuagem feminina é uma contradição. De forma alguma, protestou Riley. Flores, borboletas, unicórnios, esse tipo de coisa. Aposto que conseguiria convencer Rosa a fazer uma. A ideia fez Stella tirar os cachos ruivos para trás e rir. Faremos assim. Se você conseguir convencer Rosa a fazer uma tatuagem, eu... Não, mesmo assim, não me juntaria à festa. Historicamente, as tatuagens são antigas formas de arte que remontam aos egípcios e eram muitas vezes usadas para controlar o sobrenatural. Uma vez que temos problemas com o sobrenatural, seria como um talismã e uma afirmação pessoal. A minha afirmação pessoal será recusar-me a deixar um tipo qualquer chamado Tank gravar um símbolo, feminino ou não, na minha pele. Você pode me chamar de antiquada. Esses arranjos estão bonitos, Riley, muito delicados. A cliente queria uma coisa delicada, e o amarelo e o cor-de-rosa são as cores do casamento da filha. Vão dar bonitos centros de mesa para a despedida de solteira. Pessoalmente, acho que preferia algo mais ousado, mais forte, talvez tons de pedras preciosas. Há alguma coisa que você não tenha me contado? Você anda pensando em casamento? Oh, não. Riley riu e pôs um vaso terminado para o lado. Não, nada disso. Harper e eu estamos levando as coisas com calma. Muita, muita calma, acrescentou suspirando. Não era isso que você queria? Sim, era. E é, não sei, soprou de novo, fazendo esvoaçar a franja. Sei que é mais inteligente, mais sensato ir com calma. Há muita coisa em jogo, coisas que a maior parte das pessoas não tem que levar em consideração, como a nossa amizade, o trabalho, a nossa relação com Ross. Não podemos simplesmente ir para a cama apenas porque eu estou excitada. Mas você quer ir para a cama com ele? Riley olhou para Estela. Estava mais pensando em me atirar de cabeça. Por que não diz isso a ele, Riley? Fui eu que dei o primeiro passo. Agora tem que ser a vez dele dar este. E espero que se apresse. Estou tentando não apressá-la. Na cozinha, Harper esvaziou de um gole a maior parte de uma lata de Coca-Cola. Raramente parava para almoçar, mas àquela hora não havia ninguém em casa senão David. Você já a conhece há quase 2 anos, Harper. Isso não é levar as coisas mais com calma, é estar parado. Antes era diferente. Só agora começamos a nos ver dessa maneira. Ela queria. E ela disse que queria ir com calma. Acho que está me matando. Não me parece que as pessoas possam morrer de frustração sexual. Ótimo, serei o primeiro. Posso entrar postumamente para os anais da medicina. E eu posso dizer que conheci você. Tome, coma. Com uma expressão desconfiada, Harper olhou para o sanduíche que David pusera à sua frente. O que é isso? Delicioso. Sem grande interesse, Harper pegou o sanduíche. O que é isso? Perguntou de novo, depois de dar uma dentada. Cordeiro? Cordeiro frito? Com um toque de chutney e de nectarina. É muito bom. De onde você tira essas? Não. Não vamos nos desviar do assunto. Deu mais uma dentada no sanduíche.
Sou boa em compreender as mulheres, mas não consigo compreender Riley. Essa situação nunca, nada foi tão importante para mim. Então estou me segurando. Também com um sanduíche nas mãos, David sentou-se em frente dele. Ainda bem que você veio me ver, jovem aprendiz, pois eu sou o mestre. Eu sei. Pensei em aparecer uma noite, talvez com uma garrafa de vinho e bater a porta do terraço. Uma abordagem direta. É clássico, por alguma razão. Mas ela tem receio de Amélia, de ter qualquer tipo de, enfim, de encontro dentro da casa. Pelo menos é o que eu acho. Encontro é código para sexo tórrido? Droga, você é esperto demais para os meus estratagemas deploráveis. Seja como for, poderia convidá-la para jantar. Ela e Lily. E depois que a bebê adormecer, um pouco de vinho, um pouco de música. Encolheu os ombros e sentiu que estava andando em círculos. Também há uma razão para os bons hotéis terem serviço de quarto e placas de não perturbe. Serviço de quarto? Veja se consegue acompanhar, Harp. Você a leva para jantar. Um jantar fino. No Pillbody, por exemplo. Eles têm quartos encantadores, um bom serviço, boa comida e servem jantares nos quartos. Mastigando com ar pensativo, Harper considerou a sugestão. Levá-la para jantar, num quarto de hotel. Não acha que isso é um pouco... É brilhante, admitiu após alguns instantes. Sim, vinho, velas, música, o serviço completo. Tudo na privacidade elegante de uma suíte de hotel. Na manhã seguinte, você serve o café da manhã na cama. Harper lambeu o chutney do polegar. Precisaria de uma suíte de 2 quartos por causa da Lily. A sua mãe, Mitty e eu teríamos todo o prazer em entreter a encantadora Lily por uma noite. E, para demonstrar a sua espantosa capacidade de previsão, ou a minha, vou preparar uma mala de uma noite para a Harley. Você só tem que conseguir o quarto, levar as coisas dela, combinar o serviço e o cenário, depois levá-la para lá e encante-a. É uma boa ideia, David. Eu é que deveria ter pensado nisso, o que só prova como ela me deixa desorientado. Tenho que voltar e convencer Stella a alterar os nossos horários para podermos ir. Obrigada. Estou sempre aqui para servir o verdadeiro amor, ou pelo menos sexo tórrido num hotel. Ela vestiu seu vestido vermelho. Era o melhor que tinha e gostava de se ver com ele, mas preferiria que ele tivesse dado tempo de sair e comprar alguma coisa nova. Todos os outros encontros haviam sido informais. Ele já a vira com aquele vestido. Na verdade, já a vira com tudo que tinha. Apesar disso, estava com sapatos fantásticos, os Jimmy Choo de Ross, que provavelmente havia custado 3 vezes mais do que o vestido, e valiam cada centavo, admitiu Riley, dando uma volta em frente ao espelho de corpo inteiro. Veja bem o que faziam as suas pernas, sensuais em vez de magricelas, concluiu. Talvez devesse prender os cabelos. Franzindo os lábios, prendeu-os no alto, inclinando a cabeça de um lado para o outro, para ver o efeito. O que acha? Perguntou a Lily, que estava sentada no chão, ocupada, colocando brinquedos numa bolsa velha de Riley. Preso ou solto? Acho que preso não fica de todo mal, se não for muito arrumadinho. E assim podia usar aqueles brincos legais. Vamos experimentar. Quando um homem convida uma mulher para sair, para um jantar especial, pensou enquanto se arrumava, o mínimo que ela podia fazer era dar o seu melhor em termos de aparência. Até o detalhe da lingerie. Pelo menos essa era nova e tinha sido comprada recentemente, imaginando que, eventualmente, ele a veria com ela. Talvez naquela noite, se conseguisse estender a noite um pouquinho. Ele poderia voltar com ela. Ela teria que conseguir afastar Amélia da cabeça, bloquear a ideia de que a mãe de Harper estava a um corredor de distância, de que a sua própria filha estava no quarto ao lado. Por que tinha que ser tudo tão complicado? Ela o desejava, eram ambos jovens, livres, sem compromisso, saudáveis, deveria ser algo simples. Tornar-se amantes deveria ter peso, recordou as palavras de Harper. Bom, a situação tinha peso. Estava no momento
de começar a pensar nisso como um pró em vez de um contra. Se eu estou complicando, Lily, parece que não consigo evitar, mas vou tentar. Pôs os brincos dourados, compridos e vistosos. Pensou em usar um colar e desistiu da ideia. Os brincos eram suficientes para o espetáculo. Bem, recuou e deu uma voltinha para a filha. O que acha? A mamãe está bonita? A resposta de Lily foi um sorriso radiante, enquanto despejava novamente tudo dentro da bolsa. Vou considerar isso um sim, disse Riley, e olhou de novo para o espelho, para uma última verificação. Ficou sem fôlego tão depressa que se sentiu tonta. Usava um vestido vermelho, mas não um vestido curto de alças que comprara há mais de 2 anos. Era comprido e elaborado, com um decote cavado que lhe empurrava os seios para cima, emoldurados pela seda, e com uma cascata de rubis e diamantes sobre a pele exposta. Tinha os cabelos presos no alto da cabeça, num penteado complexo de cachos dourados, com alguns caídos em volta do belo rosto, com lábios vermelhos sensuais e olhos cinzentos ardentes. Não sou você, murmurou ela. Não sou. Virou as costas deliberadamente e agachou-se para recolher os brinquedos espalhados com dedos trêmulos. Sei quem sou. Sei quem ela é. Não somos a mesma pessoa, não somos iguais. Geladas por um pânico súbito, girou de novo, com receio de ver Amélia sair do espelho e tornar-se de carne e osso. Mas dessa vez viu a si própria, com os olhos bem arregalados e escuros em contraste com o rosto pálido. Vamos, fofa, pegou Lily e, depois de a bebê soltar um guincho de protesto, agarrou a bolsa velha e a bolsa de noite. Obrigou-se a caminhar em um ritmo normal e diminuiu ainda mais ao se aproximar das escadas. Ross veria o choque no seu rosto e não queria falar sobre isso agora. Por uma noite queria continuar com a ilusão da normalidade. Assim, com calma, recuperou o fôlego e controlou a expressão do rosto. Entrou na sala com Lily no colo e um sorriso no rosto. Capítulo 10. Relâmpagos de calor crepidavam no céu, em clarões abafados enquanto se dirigiam a Mênfis. O tráfego estava tão denso quanto a noite, mas Harper parecia imune a ele. A viagem podia estar sendo lenta, mas o ar dentro do carro estava fresco e o som do Coldplay brotava dos altos-falantes. De vez em quando, ele tirava a mão do volante e pousava-a na dela, um gesto casual e íntimo que fazia o coração de Riley suspirar. Fizera bem não dizer nada sobre a visão, ou aparição, o que quer que fosse, que vira no espelho do quarto. Diria no dia seguinte, o que seria mais do que suficiente. Nunca jantei aqui, disse, quando ele entrou na área de estacionamento do hotel. Aposto que é maravilhoso. Uma das melhores joias de Mênfis. Já estive no saguão. É impossível vir a Mênfis sem ver a caminhada dos pastos do Peelbody. Seria como não ver Graceland ou Willow Street. Você está se esquecendo da Sun Records. Oh, é um lugar fantástico, não é? Lançou-lhe um olhar severo. E acho que você está rindo de mim. Talvez um sorriso, não propriamente rindo. Bom, seja como for, o Peelbody tem um saguão fabuloso. Sabe que já fazem a caminhada dos patos há mais de 75 anos? Não me diga. Ela o empurrou, de brincadeira, enquanto caminhavam na direção da entrada. Imagino que você sabe tudo o que há para saber, uma vez que é daqui. Estou sempre descobrindo mais coisas, disse ele, conduzindo-a ao saguão. Talvez possamos beber alguma coisa antes do jantar, ao pé da fonte. Imaginou algo fresco e sofisticado, para combinar com a forma como estava se sentindo. Um coquetel de champanhe, um cosmopolitan. Temos tempo? Poderíamos fazer isso, mas acho que você vai gostar ainda mais daquilo que tem em mente. Caminhou com ela até os elevadores. Riley olhou para trás, com algum pesar. Todo aquele mármore encantador e vidro colorido. Há uma sala de jantar lá em cima? Não é o telhado, é? Sempre achei muito elegantes restaurantes no alto de edifícios, a menos que chova, ou vente muito, ou esteja muito calor, acrescentou com uma risada.
Acho que os restaurantes no alto dos edifícios são muito elegantes somente nos filmes. Ele se limitou a sorrir e afastou-se para ela entrar no elevador à frente dele. Já lhe disse que você está muito bonita esta noite? Já, mas há certo tipo de repetição que não me incomoda em nada. Você está linda. Roçou os lábios nos dela. Devia andar sempre de vermelho. E olhe para você, passou os dedos pelas lapelas do casaco escuro que ele vestia. Muito elegante de fato. As outras mulheres no restaurante não conseguirão comer com inveja da minha sorte. Se é assim, talvez seja melhor deixá-las comê-las em paz. Pegou-lhe a mão quando as portas se abriram e conduziu-a ao longo corredor. Venha comigo. O que está acontecendo? Espero que você goste. Parou em frente a uma porta e tirou a chave do bolso. Abriu a porta e fez um gesto com o braço. Você primeiro. Ela entrou e ficou sem fôlego ao ver a sala espaçosa. Levou a mão ao peito enquanto caminhava sobre o piso preto e branco até uma sala onde tremeluziam velas e havia lírios vermelhos suntuosamente espalhados em jarras de vidro. As cores eram profundas e quentes. As janelas compridas deixavam as luzes cintilantes da cidade. Na frente de uma delas estava uma mesa posta para dois, com uma garrafa de champanhe aninhada num balde de prata reluzente. Havia música tocando, baixinho, blues suave de Memphis. Aturdida, ela girou sobre si própria e viu a escadaria em espiral que levava a um segundo piso. Você preparou tudo isso? Queria estar a sós com vocês. Ela ainda tinha o coração aos saltos quando se virou para ele. Fez isso por mim? Por nós dois. Esta sala maravilhosa só para nós. Flores e velas e, meu Deus, champanhe. Estou sem palavras. E quero que esteja. Aproximou-se dela e pegou-lhe as mãos. Quero que esta noite seja especial, inesquecível. Levou as mãos dela aos lábios. Perfeita. Não há dúvida de que começou bem. Harper, nunca ninguém se deu tanto trabalho por minha causa. Nunca me senti tão especial. É apenas o princípio. Já encomendei o jantar. Chegará dentro de 15 minutos. Temos muito tempo para tal bebida. Champanhe, o que acha? Acho que nesse momento não me contentaria com menos do que isso. Obrigada. Encostou nele e beijou-o longamente. É melhor abrir a garrafa ou me esquecerei da ordem dos eventos. Há uma ordem? Mais ou menos. Ele se afastou e tirou a garrafa do balde. É para que possa ficar despreocupada. Dei o número daqui à minha mãe. Ela tem esse número. O seu celular, o meu. E obriguei-a a prometer que ligaria se Lily tivesse nem que fosse soluços. Abriu a garrafa e ela riu. Está bem. Tenho confiança na Ross para manter tudo sob controle. Ela rodopiou sobre si própria, sem conseguir controlar-se. Sinto-me como uma Cinderela, sem as irmãs malvadas. E, bom, a abóbora, mas tirando isso, eu e a Cinderela somos praticamente gêmeas. Se o sapato lhe serve, vou aproveitar ao máximo tudo isso, Harper. É melhor que saiba logo. Não sei se conseguirei ser muito sofisticada quando tudo o que quero é pular de alegria e ir correndo ver tudo. Aposto que o banheiro é fantástico. Acha que aquela lareira funciona? Eu sei que está muito calor para acender, mas não importo. Neste caso, vamos acendê-la. Tome. Estendeu-lhe um copo e tocou com o seu o dela, aos momentos inesquecíveis. Ela prolongou o momento saboreando-o, e aos homens que façam com que aconteçam. Oh, uau, disse depois do primeiro gole. É mesmo muito bom. Talvez eu esteja sonhando. Se estiver, eu também estou. Neste caso está tudo bem. Ele tocou nela, passando os dedos levemente pela sua nuca exposta, pelos cabelos presos. Depois, com uma leve pressão, puxou-a para si. Quando bateram à porta, sorriu ironicamente. Muito pontuais. Eu abro. Depois de servirem o jantar, ficaremos completamente sozinhos. Ele fez tudo isso acontecer, pensou ela. O cenário geral e os pequenos detalhes, de tal maneira que a noite se desenrolou para ela como as páginas de um livro de contos. E graças a eles,
estava sentada numa suíte elegante, bebericando champanhe, com o romantismo de luz de velas e das chamas que tremeluziam na lareira. Flores perfumavam o ar. Havia uma refeição deliciosa que ela mal conseguia saborear devido à excitação que lhe subia à garganta. Aquela noite iriam fazer amor. Conte-me como foi a sua vida enquanto crescia, pediu ela. Gostei de ter irmãos, mesmo quando eles me chateavam. Vocês são próximos. Vejo isso sempre que eles vêm visitar vocês. Apesar de viverem longe de Memphis, vocês três são como um time. Ele encheu seu copo. Gostaria de ter tido irmãos. Gostaria de ter tido irmãos quando você era pequena? Sim, tinha amigos e primos com quem brincar, mas gostaria principalmente que fosse uma irmã, alguém para quem eu contar segredos no meio da noite, ou mesmo com quem discutir. Você teve tudo isso. Quando éramos pequenos, era como se fosse uma gangue, especialmente quando David se juntava a nós. Aposto que vocês quatro deixavam Ross doida. Ele sorriu e levantou um copo. Fazíamos o que podíamos. Os verões eram longos, como deve ser quando se é criança. Dias quentes e compridos, e o jardim e os bosques eram o mundo inteiro. Lembro-me do cheiro verde e denso, e a esta altura do ano ouvia-se as cigarras durante a noite inteira. Eu costumava deixar a janela um pouco aberta à noite para ouvi-las melhor. Imagino que vocês deviam se meter em todo tipo de confusão. Provavelmente mais do que deveríamos. Mamãe não deixava passar nada, tinha uma espécie de radar. Chegava a ser assustador. Lembro-me de ela estar no jardim ou em casa fazendo qualquer coisa, e quando eu aparecia, ela sabia logo que tinha estado fazendo algo que não deveria. Ela apoiou o cotovelo na mesa e o queixo na mão. Por exemplo, o mais espantoso, pelo menos naquela época, foi quando estive com uma garota pela primeira vez. Mergulhou um morango no chantilly e estendeu-o para ela morder. Cheguei em casa depois de ter tido a primeira amostra do paraíso no banco de trás do meu adorável Camaro, cerca de 6 meses antes de completar 17 anos. Ela entrou no meu quarto na manhã seguinte e pôs uma caixa de preservativos em cima da minha cômoda. Balançou a cabeça e engoliu o resto do morango. Ela disse, e lembro-me muito bem disso, que tínhamos conversado sobre sexo e responsabilidade, sobre segurança e ser esperto e ter cuidado. Portanto, partiria do princípio de que eu usara a proteção e continuaria a usar. Depois, perguntou-me se tinha alguma pergunta ou comentário. O que você disse? Disse. Não, mamãe. E quando ela saiu, enfiei a cabeça debaixo dos cobertores e perguntei a Deus como é que minha mãe sabia que eu tinha tido sexo com Jenny Proctor no meu Camaro. Foi ao mesmo tempo espantoso e humilhante. Espero ser assim. Ele levantou as sobrancelhas e pegou outro morango. Espantada e humilhada? Não, tão inteligente quanto sua mãe, tão sensata como ela em relação a Lily. Lily não tem autorização para ter sexo antes dos 30 anos e só depois de já estar casada pelo menos há 2 anos. Naturalmente, isso nem é preciso dizer. Mordeu o morango, que ele lhe ofereceu e soltou um gemido de prazer. O que aconteceu a Jane Proctor? Jane? A expressão dele, uma espécie de meio sorriso, disse a Riley que ele recuara no passado. Ora, ficou perdida de amores por mim. Fui obrigada a ir para a faculdade na Califórnia, onde casou com um roteirista e acabou ficando por lá. Coitadinha, não devia beber mais, disse quando ele lhe encheu novamente o copo. Já estou meio tonta. Não há nenhuma chance de deixar as coisas pela metade. Ela inclinou a cabeça e lançou-lhe um olhar deliberadamente provocador. Faz parte da ordem de que você falou me embriagar com champanhe para poder fazer o que quiser comigo? Estava nos meus planos. Graças a Deus. E ainda falta muito? Acho que não consigo ficar aqui sentado olhando para você durante muito mais tempo sem que o ataque. Os olhos dele ficaram mais escuros quando se levantou e estendeu a mão. Meu plano era este. Ia convidar você para dançar, para poder ter você nos meus braços, mais ou menos assim. Ela se encostou nele.
Até agora não encontrei uma única falha no seu plano. Depois ia beijar você aqui. Roçou os lábios nas têmporas dela. E aqui, na face. E aqui, finalmente na boca. Um beijo lento e cada vez mais profundo, até aquele encontro de lábios ser um centro do universo. Eu quero tanto você. Ela se encostou a ele, aninhando-se. Não aguento mais. Por favor, Harper, vou enlouquecer se você não me agarrar logo. Ele fez com que ela rodopiasse até os degraus. Parou junto deles e fitou-a nos olhos. Venha para cima e fique comigo. Com a mão na dele, Riley começou a subir e depois soltou uma gargalhada meio ofegante. Estou com as pernas trêmulas. Não sei se é por causa dos nervos ou da excitação. Já me imaginei com você tantas vezes, mas nunca imaginei que ficaria nervosa. Vamos com calma, não há pressa. Ela tinha o coração aos saltos, mas ainda havia uma coisa que precisava dizer. Ah, eu estou usando uma coisa. Anticoncepcional, mas acho que deveríamos... Não trouxe preservativo. Eu trato disso. Deveria ter imaginado que você pensaria em tudo. Estou sempre preparado. Você foi escoteiro? Não, mas namorei com algumas ex-escoteiras. Isso a fez rir e sentir-se relaxar de novo. Acho, mas ficou sem palavras quando entrou no quarto. Havia velas à espera de serem acesas e a iluminação era suave. A cama já estava preparada, com um lírio vermelho pousado na almofada. Todo aquele romantismo era arrebatador. Oh, Harper, espere. Ele deu a volta no quarto, acendendo as velas, e apagou a luz. Depois pegou a flor e ofereceu para ela. Trouxe flores para você porque é como penso em você, como penso desde que a conheci. Nunca pensei em mais ninguém da mesma maneira. Ela encostou as pétalas na face, inspirou seu perfume e pousou a flor. Quero que você me dispa. Ele levantou a mão, fez cair a alça fina de seu ombro e pousou os lábios onde ela estivera. Riley, por sua vez, com o coração batendo como um tambor, tirou o casaco de Harper. Depois as bocas de ambos encontraram-se, enquanto os dedos dela abriam os botões da camisa dele e ele abriu o fecho nas costas do vestido dela. As mãos dele deslizaram sobre suas costas e as delas sobre os peitos dele. Quando o vestido caiu no chão, ela deu um passo para trás e conteve a respiração, quando ele se afastou para olhar para ela. Riley vestia apenas pedacinhos de tecido leve e vermelho que cintilavam sob a luz das velas contra sua pele clara. Os saltos muito altos, as pernas muito compridas. O desejo, já impossivelmente forte, apertou o ventre de Harper. Você é fantástica. Sou magrinha, só ângulos e nada de curvas. Ele balançou a cabeça e estendeu a mão para traçar com o dedo a curva sutil do seio dela. Delicada, como o caule de um lírio. Por que você não solta os cabelos? De olhos fixos nos dele, ela ergueu a mão para retirar os grampos. Depois passou os dedos pelos cabelos e esperou. Fantástica, repetiu ele. Pousou-lhe a mão e puxou-a para a cama. Sente-se, disse, ajoelhando-se na frente dela para descalçar os sapatos. Deslizou os lábios sobre a perna dela e as mãos de Riley apertaram a beira da cama. Ai, meu Deus! Deixe-me fazer as coisas que sempre sonhei em fazer. Os dentes dele mordiscaram a parte de trás de seu joelho. Todas. Nunca pensaria em recusar isso a ele, e nenhuma palavra conseguiria ultrapassar a onda de sensações que a invadia. A língua dele deslizou pela sua coxa, a boca queimando-lhe a pele, enquanto as mãos subiam, acariciando-lhe os seios com as pontas dos dedos, até a dor do desejo se sobrepor ao bater desenfreado de seu coração. Estremeceu e chamou o nome dele, caindo de costas na cama. Agora podia apertá-lo contra si, tocar-lhe como estava sendo tocada, saborear como estava sabendo saboreada. O prazer a invadiu, o deslizar das mãos dele, o calor de seus lábios, sua respiração, enquanto rolavam juntos e procuravam à procura de mais. Não havia pressa, dissera-lhe ele, mas não conseguia forçar as mãos a serem mais lentas. Elas queriam mais e mais, o seio dela nas suas mãos, na sua boca,
pequenos e firmes e suaves como seda, e quando os saboreou, ela arqueou as costas, expondo as linhas longas da garganta. Por fim, ela era sua. As unhas dela cravaram-se nas suas costas, roçaram-lhe os quadris, uma ligeira dor e excitação. Depois ela estava por cima dele, sua boca tão ávida quanto a dele, seus gemidos rugindo na cabeça dele como uma tempestade. A luz das velas refletia sobre a pele dela, uma pele úmida com o calor que passava entre ambos. O dourado daquelas luzes tremiluzentes brilhava no azul profundo dos olhos de Riley, quando ele fez deslizar a mão sobre ela, encontrando-a quente, encontrando-a úmida. O orgasmo foi como uma explosão de luz, um clarão atordoante que a deixou cega, que incendiou seu corpo e o deixou brilhando. Sentiu-se deslizar para o esquecimento, depois voltar a um mundo luminoso de sensações vertiginosas. Seu corpo estava acordado e vivo. Depois a boca dele encontrou a sua e lançou-a numa espiral de prazer. Era um calor fervilhante que aumentava cada vez mais, até por fim se derramar através dela, deixando-a fraca e tonta, quando ele a puxou até ficar de joelhos. Olhou para ela, para dentro dela. Era o que parecia, tão profundamente que Riley pensou que ele podia estar vendo tudo o que ela era, e sua boca apoderou-se da dela, num beijo que fez tremer o coração. Então, isto era o amor, pensou ela. Esta confiança absoluta, essa rendição, essa dádiva total de coração que a deixava aberta, indefesa e repleta de felicidade. Levou a mão à face de Harper, abrindo os lábios num sorriso enquanto enroscava as pernas em volta dele. Sim, disse, recebendo-o dentro de si. Sim, e arqueou as costas com um gemido, quando a beleza a esmagou. Ele encostou a testa no ombro dela, quase incapaz de respirar, enquanto ela se fechava à volta dele. Mas puxou-a para si, coração contra coração. Não era suficientemente perto, pensou. Nunca seria suficientemente perto. Os braços dela fecharam-se à volta dele, e sua boca encontrou a dele enquanto se conduziam um ao outro até o limite e para além dele. Provavelmente haveria coisas mais relaxantes do que estar deitado numa cama grande, entrelaçada com seu amor depois de sexo tórrido. Mas Riley achava que deveria ser todas ilegais. E de qualquer forma, ela preferia aquele bem-estar. Em termos de noites românticas, aquela deixava muito longe tudo o que já vivera. Ainda nas nuvens, aproximou o corpo um pouco mais do dele e sorriu com ar sonhador quando a mão de Harper lhe acariciou as costas. Foi maravilhoso, murmurou. Você é maravilhoso. É tudo maravilhoso. Acho que se saísse para a rua agora, uma luz dentro de mim cegaria toda a população de Mênfis. Se você saísse para a rua agora, seria presa. A sua mão deslizou para baixo. É melhor ficar aqui comigo. Provavelmente você tem razão. Sinto-me tão relaxada. Espreguiçou-se como um gato. Acho que estava bastante bloqueada. Sabe, o faça você mesmo não é de longe tão satisfatório como... Ah, meu Deus, nem acredito que eu disse isso. Ele riu e prendeu-a contra si antes que ela conseguisse afastar-se. Fico feliz por ter sido útil. Riley escondeu o rosto no ombro dele. Às vezes as coisas saltam da minha boca. Não sou nenhuma maníaca sexual. Oh, você acaba de despedaçar os meus sonhos. Ela se aconchegou e ergueu o rosto. É bom estar aqui assim. Só estar assim, disse, passando os dedos pelos cabelos dele. Quente e confortável, aninhada na cama. Gostaria que pudéssemos ficar e que esta noite nunca acabasse. Podemos ficar, e quando a noite acabar, podemos tomar o café da manhã aqui mesmo na cama. Parece delicioso, mas não posso, Lily. Ela está dormindo profundamente no berço que pusemos na sala de minha mãe esta tarde. Quando ela arregalou os olhos, ele beijou sua testa. Minha mãe estava praticamente esfregando as mãos de contentamento com a perspectiva de ficar com ela uma noite inteira. Sua mãe? Ergueu-se sobre o cotovelo. Meu Deus, todo mundo sabia disso, menos eu? Praticamente. Ross sabe que nós... Isso é muito estranho, mas acho que não devia. Minha mãe me disse que, para lembrar a você
que ela conseguiu criar 3 filhos, que todos sobreviveram e nenhum deles está na prisão. Mas sou uma mãe terrível. Quero ficar aqui. Você não é uma mãe terrível, é uma mãe fantástica. Sentaram-se e ele segurou seus ombros. Sabe que Lily está bem. Sabe que minha mãe adora ficar com ela. Eu sei disso. Mas e se ela acordar e chamar por mim? Está bem, concordou com um suspiro, quando Harper ergueu as sobrancelhas. Se ela acordar, Ross estará lá, e Lily adora estar com ela e com Mitch. Estou sendo uma tola linda. Ela olhou à sua volta. Um quarto lindo, suntuoso, liberdade total. Podemos mesmo ficar? Espero que você queira ficar. Ela mordeu o lábio. Não tenho nada, sabe? Nem sequer uma escova de dentes, uma escova de cabelo. Não tenho a minha. David preparou uma bolsa para você. David. Bom, está bem então. Ele sabe do que eu preciso. Sentiu a felicidade invadi-la. Vamos mesmo ficar? É esse o plano, se você quiser. Se eu quiser, repetiu Riley, e seus olhos brilharam quando se lançou nos braços dele. Deixe-me mostrar a você o que penso a respeito. Mais tarde, ela saiu correndo do banheiro. Harper, já viu esses roupões? São tão grandes e macios. Esfregou a manga contra o rosto. Há 2, um para cada um de nós. Preguiçosamente ele abriu um olho. Esta mulher, pensou, está se revelando insaciável. Deus o ajude. Legal. Tudo aqui é maravilhoso. Suíte Romeu e Julieta, murmurou ele, quase dormindo. O quê? A suíte. É a suíte Romeu e Julieta. Sério? Mas isso, franziu a testa. Bom, se pensarmos melhor, eles eram apenas 2 adolescentes com tendências suicidas. Harper riu e abriu os olhos. Só você mesmo. Nunca achei a história romântica, foi apenas trágica. E muito estúpida. Não a peça, corrigiu-se, dando uma volta para fazer o roupão girar. A peça é brilhante, mas aqueles 2... Ora, ela morrer, vou beber um veneno. Ora, ele morreu, vou apunhalar-me no coração. Quer dizer, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo coisa. Você é fascinante, disse ele, sem tirar os olhos dela. Tenho opiniões muito fortes em relação aos livros, mas seja qual for o nome, esta suíte é fabulosa, me dá vontade de dançar nua. Eu sabia que deveria ter trazido a máquina fotográfica. Não me importaria. Segurando o roupão como uma capa, Riley deu mais uma volta. Acho que seria sexy tirarmos fotografia um do outro totalmente nus. Assim, quando eu fosse velhinha e enrugada, poderia olhar para elas e lembrar-me de ter sido jovem. Saltou para cima da cama. Você tem alguma fotografia sua todo nu? Até agora não. Olhe para você, fez cócegas nos joelhos. Está embaraçado. Só um pouquinho. Oh, sim, ela era fascinante, pensou. E você tem alguma? Nunca confiei em ninguém o suficiente até agora. E tenho essa constituição ossuda. Mas parece que você não se importa. Acho que você é linda. E ele estava sendo sincero, não era um milagre? Riley conseguia ver isso nos olhos dele, sentia-o no seu toque. Estou me sentindo bonita essa noite. Levantou-se e enrolou-se no roupão branco, elegante, sensual e supérflua. Vamos mandar vir a sobremesa. Ela parou de rodopiar. Sobremesa? Mas são quase 2 da manhã. Eles têm uma invenção maravilhosa chamada serviço de quarto 24 horas por dia. A noite toda? Sou mesmo muito simplória, mas não me importo. Atirou-se de novo para cima da cama. Podemos comer aqui em cima, na cama? As regras do serviço do quarto dizem que tudo o que pedir depois da meia-noite tem que ser comido na cama, completamente nu. Ela lhe dirigiu um sorriso malicioso. Regras são regras. Pouco tempo depois, estavam deitados de barriga para baixo, voltados um para o outro, com um prato de bolo de chocolate entre eles. Provavelmente vou ficar indisposta, disse ela enquanto comia mais uma garfada, mas é tão bom. Tome! Ele esticou o braço e conseguiu apanhar um dos copos que estavam no chão, para empurrar. Nem acredito que você pediu outra garrafa de champanhe. Não podemos comer bolo de chocolate nus sem champanhe, é falta de classe. Se você diz isso, bebeu um gole.
tirou mais uma garfada de bolo e estendeu-o a Harper. Sabe, disse, balançando o garfo, na escala de romantismo, você vai ter muito trabalho para superar essa noite. Acho que não me contentarei com nada menos do que, não sei, um final de semana em Paris, ou talvez um pulinho na Toscana para fazer amor entre as vinhas. E que tal uma semana de sexo e sol em Bimini? Semana de sexo e sol, ela riu. Diga isso 3 vezes muito depressa. Com um gemido, virou-se de costas. Se eu comer mais uma garfada, acho que vou me arrepender pelo resto da vida. Isso não pode ser. Ele tirou o prato da cama. Depois aproximou-se mais e pousou os lábios nos dela. Num beijo de cabeça para baixo. Ela lambeu os lábios quando ele se afastou. Você tem um sabor intenso. É do chocolate. Harley sorriu enquanto ele deslizava sobre ela. As mãos percorreram-lhe os seios, as costas, a barriga. Depois prendeu a respiração quando ele a mordiscou. Ai, meu Deus, Harper. Eu me esqueci de mencionar esta parte da sobremesa. Estendeu um braço e enfiou o dedo no creme de chocolate e esfregou no seio dela. Opa, é melhor eu limpar isso. Ela se sentia importante e cosmopolitana ao sair do elevador no saguão com a bolsa nas mãos. Era quase meio-dia e estava apenas começando o dia. Tomara o café da manhã na cama. Na verdade, pensou, fizera na cama praticamente tudo que estava disponível no estado do Tennessee. Imaginou que até as unhas dos pés deveriam estar brilhando. Vou fechar a conta, disse ele, beijando-lhe os lábios, e bem de leve. Por que não se senta? Vou dar uma olhada por aí, é tudo tão bonito. E quero comprar umas coisinhas na loja de souvenirs. Volto já. Ela soltou um suspiro feliz. Queria se lembrar de tudo. As pessoas, a fonte, os funcionários muito bem uniformizados, as vitrines com arte e joias. Comprou um pequeno pato que fazia quaquá para Lily e um porta-retratos de prata como presente de agradecimento para Ross. Depois viu sabonetes em forma de pato e uma touca amarela que ficaria linda em Lily e... Nenhum homem em seu perfeito juízo deixa uma mulher sozinha numa loja de souvenirs, disse Harper atrás dela. Não consigo evitar, é tudo tão bonito. Não, disse quando viu que ele estava tirando a carteira. Eu pago isso. Pousou os artigos em cima do balcão e, depois de uma empregada registrá-los, pegou uma caixa. Isso é para você. Sabonete em forma de pato? Ela inclinou a cabeça. Para comemorar a nossa estada. Nos divertimos muito, disse a empregada. Ainda bem que gostaram do hotel. Negócios ou prazer? Apenas prazer. Riley pegou a bolsa. Muito prazer. Enfiou a mão livre na de Harper e regressaram ao saguão. É melhor voltarmos para casa antes que Lily se esqueça de mim. E ó céus, olhe para aquela pulseira. A vitrine de um joalheiro local brilhava e cintilava, mas tudo o que Riley conseguia ver era a pulseira delicada, com diamantes brancos emoldurando corações feitos de rubis. É fantástica, não é? Quero dizer, é elegante, até mesmo delicada, e os corações a tornam romântica, mas tem qualquer coisa que diz, eu sou uma peça importante. Talvez por ser uma peça de época. As joias antigas têm tanta... Qual é a palavra? Classe, concluiu. É linda. Linda. Ela revirou os olhos e olhou para ele. Homens. É deslumbrante. É o que é. Algumas das outras peças têm pedras maiores, mais diamantes, seja o que for, mas essa é a que se destaca, pelo menos para mim. Ele procurou o nome do endereço, o nome e o endereço da loja. Vamos comprá-la. Claro, ela riu e olhou para ele. Por que não compramos um carro novo no caminho depois? Gosto do meu carro. A pulseira cairia bem em você. Os rubis devem ser a sua pedra. Harper, a minha pedra é de plástico. Puxou-lhe a mão, mas ele continuou inspecionando a pulseira. E quanto mais olhava para ela, mais claramente a via em Riley. Vou só falar com o recepcionista. Harper, agora perturbada, ela recuou. Eu só estava olhando. É o que as garotas fazem. Gostamos de ver vitrines. Quero comprá-la para você. Agora era mais do que perturbação, era quase pânico.
Você não pode comprar uma coisa dessas para mim. Provavelmente custa, não faço a menor ideia. Então vamos descobrir. Harper, espere. Não quero que compre joias caras para mim. Não espero que faça coisas como essa. Fez um gesto largo para abranger o hotel. Foi a noite mais incrível de toda a minha vida, mas não, Harper. Não é por isso que estou com você. Riley, se fosse por isso, garanto que não estaria aqui. A noite passada foi para nós dois e teve tanto significado para mim como para você. Sou suficientemente parecido com a minha mãe para que você saiba que faço uma coisa assim é porque quero. Quero comprar essa pulseira para você. E se não estiver fora das minhas possibilidades, é o que vou fazer. Beijou-a na testa. Espere um minuto. Sem palavras, Riley ouviu dirigir-se à recepção. E na viagem até sua casa, continuou sem palavras enquanto olhava para o brilho dos corações de rubis em suas molduras de diamantes sobre o pulso dela.